Fica à vontade, querido. Pode usar o pedestal, fica bem à vontade. Você pode sentar-se, amém? Boa noite a todos. Batista é uma coisa séria, só consegue falar de pedestal. Fui acostumado assim. Boa noite mais uma vez. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite, atendendo o convite da Daiane, da Cláudia. Que Deus continue abençoando a igreja Nova Vida, na Rua Flora. Helenice, esposa do meu primo Saulo. Até feliz em vê-la aqui nessa noite. Que Deus nos abençoe, como Ele sempre tem abençoado, que possamos ouvir da palavra dele, entender o que ele quer trazer para a gente nessa noite. Um advérbio, uma palavra que faz toda a diferença na situação que ela é colocada é o quase. Quase dá a ideia de algo incompleto. Quase quer dizer próximo de, perto de. É algo que não é completo, aproximadamente. Quem é quase não está nem lá nem cá. É um meio termo. Um exemplo, eu quase apanhei o trem. Nós somos universitários ou quem trabalha no centro da cidade sempre tem esse problema. Eu quase consegui pegar o trem das 6 ou das 6h10, das 6h15. Eu quase consegui chegar a tempo no compromisso que eu marquei. Ou as mulheres para os seus maridos, para os seus filhos, eu estou quase pronta. Quase é algo também muito sério, porque ele não dá uma definição concreta. E existem hoje muitas pessoas que vivem a vida do quase. Elas estão quase lá, próximo de lá, perto de lá, mas nunca chegam lá. Pessoas que são quase, estão perto de Deus, quase próximo de Deus, mas na verdade estão a léguas dele, longe, distante. E pelo fato de estarem quase com Deus, é que elas não estão com Deus. Entenderam? Por estar quase próximo de Deus, essa pessoa está longe de Deus. E há pessoas que estão quase com Deus e exatamente longe deles. Muitas pessoas que são quase crentes em Cristo Jesus, e por serem quase, elas não são crentes em Cristo Jesus. Há muitas pessoas que estão quase no reino de Deus, com um pé lá dentro, mas na verdade, por estarem tão próximas do reino, elas não são do reino de Deus. E será que você não é uma dessas pessoas quase, que está no âmbito espiritual próximo de Deus, perto de Deus, sente o cheiro de Deus, mas na verdade está longe dele, porque a sua vida é um quase, em um termo espiritual, longe. Pastor, eu quase aceitei a Jesus. Pastor, eu quase fui à frente. Pastor, eu quase assumi um compromisso de servir a Deus melhor. Pastor, eu quase vivo um relacionamento sério com Deus. Pastor, eu quase sou de Jesus. Eu estou perto, próximo de, aproximadamente. Eu quero então nessa noite ler junto com você o texto de João, Evangelho de João, capítulo 18, os versículos 1 a 7. Nós vamos encontrar um quase. Eu diria que ele é um pai dos quases. Ele é aquele que é o quase maior. De tantos quases que a Bíblia vai nos apresentar, ele é o quase maior. Judas. Abra sua Bíblia, João 18, versículos 1 a 7. Todos acharam? Olha o que diz a palavra do Senhor. E tendo dito isso, Judas, Jesus, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e entrou ali com eles. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. Versículo 3.
Então Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, e chegou ali com tochas, lanternas e armas. 4. Sabendo Jesus tudo o que estava para lhe acontecer, adiantou-se e lhe perguntou: a quem procurais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus lhe respondeu: sou eu. E Judas o traidor estava com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, afastaram-se e caíram por terra. Versículo 7. Então Jesus lhe perguntou mais uma vez: a quem procurais? E eles responderam: Jesus o Nazareno. Se nós formos olhar para esse texto, nós vamos encontrar uma figura quase. E essa figura é o Judas. Quem era Judas? Ele era um dos 12. Foi um dos que foi chamado para ser discípulo, para ser apóstolo, para andar com Jesus, para acompanhar o seu ministério. Ele era de Iscariotes, uma cidade um pouco revolucionária para o seu tempo, que causava um pouco de perturbação para o Império Romano. Judas, o nome, significava louvor e fazia menção a um tal Judas Macabeu, que foi um grande guerreiro que livrou o povo de Israel de uma dominação persa. Isso um pouco antes de Jesus e depois de Malaquias. Então, imagine só que quando a mãe de Judas coloca o nome dele de Judas, ela pensa em louvor, em glória, em algo que represente a grandeza de Deus. E hoje, se você for colocar um nome de um filho de Judas, você quase não vê, ou é Judas Tadeu, por causa do santo, mas Judas, o nome isolado, virou sinônimo de traição, de algo ruim. Uma pessoa quando trai você ou vai contra as suas expectativas, ele é um Judas, ela é uma Judas. E essa história de Judas, essa tragédia de Judas, pode nos trazer algumas lições. Nós podemos observar em Judas algumas características desses quases que estão espalhados por aí. É através de Judas, o nosso exemplo da noite, que nós vamos perceber se somos ou não quases, ou se vivemos da forma de quase. A primeira coisa que um quase faz é se associar às coisas espirituais. Um quase parece ser espiritual, mas na verdade ele não é espiritual. E essa associação de ser quase impede que a pessoa assuma um compromisso sério. Porque ele é quase, ele está próximo de, perto de, relacionando-se com aquele ambiente, mas na verdade o ambiente não está dentro dele. A associação com coisas espirituais não nos garante que sejamos espirituais. Essa é uma verdade invariável, absoluta. O fato de ter um piano dentro de casa não me faz um pianista. Da mesma forma de que frequentar um culto de forma penitencial, de forma religiosa, não me faz um cristão. E hoje o que passa no pensamento do pessoal aí fora é isso. Basta ter um piano dentro de casa, basta entregar o dízimo, basta fazer contribuições, ofertas, basta ir ao culto uma vez ou outra, basta ligar o rádio ou a televisão, colocar um copinho de água em cima lá, receber aquele fluido, beber daquela água, trazer uma fita para casa, uma rosa, um lencinho. As pessoas se associam às coisas espirituais, mas na verdade o espiritual, o que é realmente a essência de Deus, não habita nelas. E essa associação a coisas espirituais vai explicar a decadência dos valores que nós estamos vivendo. Basta ligar a televisão, acessar o Facebook, o Twitter, seja o que for, você vai encontrar uma guerra espiritual, uma batalha de pastores evangélicos, homossexuais, uma briga constante e propagação de valores promíscuos, da sexualidade exacerbada. Essas coisas estão todas aí. Isso é prova de que o homem está cada vez mais associado às coisas espirituais e menos afastado do que verdadeiramente é espiritual. Eu conversava essa semana com o meu professor na faculdade e dizia sobre Queimados. E ele falou: Queimados é o lugar que tem maior número de evangélicos no estado do Rio. Eu falei: quem dera se essa pesquisa fosse verdadeira. O que existe é uma associação com coisas espirituais. Mas o Todo-Poderoso, o Deus perfeito, aquele Senhor que morreu na cruz e que nos ensina a tomar a cruz a cada dia e segui-lo,
Boa parte a gente não encontra em boa parte. Está escondido em comunidades em que há servos que querem o servir em espírito e em verdade. Porque muitas pessoas estão associadas espiritualmente. Hoje, há muitos que frequentam a escola bíblica dominical, participam das atividades ministeriais da igreja, não faltam um culto, ofertam, dizimam, mas em muitos casos estão longe de Deus, distantes, são quases. Ainda não entregaram a sua vida a Jesus, ou ainda não apreenderam as verdades bíblicas no âmago da sua vida, porque não creem o suficiente para entregar a vida a Jesus. Ainda há reservas, ainda há coisas que estão guardadas lá no porão das suas intimidades. E por isso os tornam pessoas quases. Servos completos de Jesus incorporam pessoalmente os ensinos do Mestre, submetem-se a essas verdades, são cartas vivas, é o que Paulo vai dizer lá para 2 Coríntios 3,5, porque vós sois cartas vivas, escritas pelo dedo de Deus, e as pessoas leem a mensagem do Evangelho através de nós. E existe uma frase que circula no Facebook, diz que a autoria é do Billy Graham, mas eu não sei, e diz que 10% das pessoas vão ler a Bíblia. 90% vão ler a Bíblia que você transmite, a Bíblia que você propaga na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família. O quase está sempre associado às coisas espirituais. E Judas era um quase. Presenciou milagres de Jesus, recebeu o mesmo treinamento que os 11 discípulos, pregou a palavra, era tesoureiro dos apóstolos, estava ali na multiplicação dos pães, na cura da mulher do fluxo de sangue. Ele presenciou, não ocularmente dentro daquele quarto, mas do lado de fora, a ressurreição da filha de Jairo. Ele viu Lázaro sair da tumba. Ele tinha 1001 motivos para ser um completo, mas ele preferiu ser um quase. E a segunda característica que nós encontramos nos quases é que um quase não está disposto a abrir mão de alguma coisa. Judas talvez tinha alguma coisa, alguma situação, e nós sabemos muito bem qual era a ambição, o pecado, que ele vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Ele ocultava esse desejo. Nós vamos encontrar numa passagem em que a mulher quebra o vaso de alabastro e derrama o perfume, lava os pés de Jesus. Ele vai olhar mercenariamente para aquele ato e vai dizer: se o mestre soubesse quanto vale esse perfume, ele vendia esse perfume e ficava com dinheiro. A ambição rondava essa figura, esse personagem em todos os momentos. E em momento nenhum, estando ao mestre, recebendo oportunidades inúmeras de se reconciliar, de confessar pecados, de revelar as situações ocultas da vida, ele perde todas essas oportunidades. Em momento nenhum, ele abre-se para mostrar as suas fraquezas a Jesus. Mas ele ouve mensagens como: eu sou o pão da vida. Ele ouve mensagens como: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele ouve palavras de Jesus como: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Ele ouve inúmeras profecias que se cumpriram através de Jesus, mas em momento algum o quase Judas esteve disposto a abrir mão daquilo que ele carregava no seu íntimo. E o que pode ser chamado de uma vida dupla é quando nós abrimos uma frestrazinha, uma pequena rachadura na decisão de desobedecer Deus. É como aqueles filmes em que mostram aquelas represas, em que uma fresta aparece no muro, começa a gotejar, vai gotejando, e as pessoas andam para lá e para cá sem perceber, mas quando cai um pedaço do muro, as pessoas começam a correr, uma inundação destrói a cidade. E assim acontece com uma vida dupla. Uma pequena fresta em desobedecer a Deus,
em cultivar dentro de nós sentimentos maledicentes, sentimentos pecaminosos dentro do nosso coração, e essa frechinha vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo, até que um ponto, uma rachadura enorme, acaba com aquela represa. O pecado abomina a luz da verdade. O pecado exige segredo por parte do seu praticante, e o único remédio é a confissão genuína sem reservas. O que acontece na vida de um quase é que ele não está disposto a renunciar. O que acontece na vida de um quase é que ele não está disposto a assumir a cruz. O que acontece com um quase é que as palavras de Jesus em Lucas 9:23, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, para ele não tem valor nenhum. Esse quase não está disposto a perseverar. Esse quase não é um praticante zeloso da palavra de Deus. Esse quase não quer largar as coisas que lhe satisfazem em prol de uma causa maior. E ele vai viver sempre assim, como um quase próximo de Deus, quase aos pés de Jesus, quase no reino, mas totalmente fora do reino. A terceira coisa que nós podemos encontrar na vida de um quase é que nenhuma tristeza pode se comparar ao remorso de um quase quando ele descobre que é tarde demais para aplicar as verdades e desprezou o amor de Jesus. Nenhuma tristeza pode se comparar ao remorso de um quase quando descobre tarde demais que não entendeu e desprezou o amor de Jesus. E aí, depois de ter traído Jesus, depois de vendê-lo, e é o texto que nós lemos, João 18, em que Jesus, após a última ceia, vai ao Getsêmani, vai para lá com seus discípulos, e é aquele momento de dor, a agonia, as gotas de sangue, as lágrimas de sangue, ele sofrendo, ele faz aquela bonita oração: Pai, afasta de mim esse cálice. É nesse momento de dor, angústia, os 11 estavam ali, mas Judas não. E o texto vai dizer no versículo 4, no versículo 3, que ele chegou com um destacamento de soldados, muitos soldados. A intenção, o pecado, o desejo de trair Jesus se consumava agora, quando ele entregava o local onde estava o Senhor. E você pode se perguntar: mas por que entregar Jesus, se ele sabia que ele era o Filho de Deus? É porque o pecado não confessado, essa concupiscência, esse desejo estava no seu coração. E o apóstolo Tiago vai dizer que o desejo, após sendo consumado, gera o pecado, e o pecado consumado gera a morte. João já vai indicar um caminho necessário para isso. Em 1 João 9 ele vai dizer: se confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A confissão genuína que não houve em Judas. O desejo, a ambição por 30 moedas de prata foram suficientes para fazê-lo trair Jesus, negar a Jesus. Isso tudo um plano, uma conspiração. Os saduceus, fariseus, Anás, Caifás, os principais da religião judaica, doidos para sufocar, para matar um rabino de 33 anos, chamado Jesus de Nazaré, que não tinha limites, não tinha passaporte religioso, que não estava preso a cerimonialismo. Para ele era muito mais importante libertar a alma perdida do que ficar preso a tradições. E é por causa disso que tentam matar Jesus. Mas como conseguir matá-lo? E eles associam, eles procuram aquele que já tinha um desejo no seu coração, a ambição, mas precisava de uma só oportunidade. Às vezes, para um quase, falta a oportunidade. Talvez para um quase falta só o convite
para que esse quase se torne mais quase ainda. Para o quase Judas, o convite foi dos sacerdotes, e ele o aceita. E nós vamos encontrar, a partir do verso 4, o que aconteceu. Os soldados chegam no Getsêmani, prendem Jesus, e Judas recebe aquele dinheiro, ele leva para si aquelas moedas, só que no decorrer dos fatos, ele não sabia que Jesus seria condenado à morte. Ele pensava que ia ser só uma prisão, algo corriqueiro, logo seria solto. Mas quando ele se depara com o Mestre sendo julgado, com o martírio de Cristo, ao invés de brotar nele um sentimento de arrependimento, brota em Judas o remorso. O quase descobre que era tarde demais para ele aplicar as verdades aprendidas por Jesus. Aquele quase vai entender que era um momento crítico demais para ele receber todos aqueles ensinamentos que Jesus dedicou-lhes durante 3 anos e meio de ministério. E para o quase, hoje, não existe tristeza maior do que saber que é tarde demais. É uma tristeza profunda saber que eu não reconheci, eu desprezei o amor de Jesus, que eu não entendi as verdades que Ele me propôs, que tudo isso que eu vivi não passou de um mero entretenimento espiritual. É muito difícil para um quase entender que Jesus, mesmo tendo passado tanto tempo, ainda oferece perdão misericordioso, independente da situação. E aí nós vamos encontrar um outro quase que fez diferente de Judas, Pedro. Estava com Jesus, conhecia Jesus, vivenciou os milagres de Jesus, mas na hora lá ele nega Jesus, se torna um quase, mas depois ele se arrepende. Porque ele reconhece que há tempo oportuno. O autor de Hebreus vai dizer que o tempo que se chama hoje, não endureçamos o nosso coração, mas o abramos para ouvir a voz do Espírito Santo. Esse quase Pedro vai entender e vai retornar a Jesus. Mas o quase Judas não. A cena que nós temos visto hoje é essa. Satanás engana muitos quases. Fazem esses quases se associarem às coisas espirituais. Fazem esses quases participarem de novenas sagradas, campanhas. Fazem esses quases fazerem romarias até grandes catedrais, ditas evangélicas. Faz com que esses quases participem de atividades de uma igreja, mas os seduz de forma a levá-los ao pecado. Em seguida, ele faz com que esse quase veja a sua situação, expõe para ele o martírio, a vergonha e mostra: olha, você está vivendo isso aqui porque rejeitou as verdades divinas. E essa cena é o que se repete aí fora. E nós paramos para conversar com qualquer pessoa, ela vai chorar, ela vai contar a sua vida, e nós podemos logicamente perceber que é um quase. Satanás o adoçou, o coadunou, o seduziu. E será triste chegar no grande dia e ouvir de Jesus as palavras endereçadas para um quase. Porque Mateus 7, 21 a 23 vai dizer isso. Naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, fizemos sinais e maravilhas, pregamos, expulsamos demônios, e aí vão ouvir dizer: apartai-vos de mim, vós malditos, que praticais a iniquidade. Esses são os quases. Os quases que sobem aos púlpitos. Os quases que estão aí na rua. Os quases que arrotam santidade. Os quase que se vestem com uma indumentária, com um vocabulário, com uma forma de crente, mas que na verdade estão longe do reino de Deus. E o grande perigo é que nós caiamos nessa ambiguidade de vestir uma indumentária, de proclamar para os outros que somos servos do Senhor, quando na verdade somos quase servos do Senhor. Quando na verdade estamos distantes
longe do reino de Deus. Não basta conhecer Jesus, é preciso permanecer nele. E aí nós vamos lembrar de João 15, quando o mestre olha para os seus discípulos e ele vai dizer uma coisa muito interessante: permaneceis em mim como eu permaneço no Pai. Sem mim nada podeis fazer. João 15 ele vai dizer que ele é a videira, que o Pai é o agricultor, nós somos os ramos e nós só temos vida quando permanecemos nele. A grande diferença de um quase para aquele que permanece é o fato de permanecer. O quase não permanece. Enquanto que o servo que está disposto a seguir a Jesus permanece. Persiste. Persevera. Judas morreu como sempre viveu, quase no reino de Deus. Abraçado com o pecado e inconsequente os efeitos desse pecado. Os efeitos da vida de ser um quase, de não se entregar a Jesus, de não se arrepender, de não assumir um compromisso de fidelidade com Deus. E aqueles que o coadunaram, que se aliaram a ele, que o levaram a pecar, na hora do seu problema, na hora da sua crise existencial, viram-se para ele e dizem: que nos importa? A responsabilidade é sua. Mateus 27, versículos 1 a 5 vai dizer isso. Quando ele vai até o templo, joga as moedas e diz que se arrependeu e queria que soltassem Jesus, os sacerdotes e os principais dizem para ele: o que nos importa? A responsabilidade é sua. São essas palavras que o mundo, que o diabo ou que as situações vão dizer para o quase. O que nos importa? A responsabilidade é sua. São essas palavras que a pessoa, o quase, vai ouvir do adversário, do inimigo ou das situações pecaminosas que ele se envolveu. A responsabilidade é sua. Judas não suportou as consequências dos seus atos. Por quê? É muito triste saber que a vida do quase não dá garantias promissoras. É muito triste saber que a vida de um quase não dá garantias promissoras. A vida de um quase não garante vida eterna. A vida de um quase não garante as bênçãos de Deus, por mais que ele decrete, que ele determine, que ele use de palavra profética. A vida do quase não garante os benefícios que a vida daquele que está permanecendo em Deus garante. O quase vai ser sempre uma categoria à parte. Ainda te falta um pouco. O quase vai ser igual ao jovem rico que chega próximo de Jesus, olha para Jesus e diz: bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? E aí Jesus olha para ele e diz: conheces os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. E aí o jovem rico olha para Jesus e diz o seguinte: sim, eu os conheço desde a minha meninice. Aí Jesus olha para ele e fala assim: pois bem, falta-te uma coisa. Você está quase no reino de Deus. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres. Com a resposta que ele dá, ele volta. Ele não quer ir vender tudo que tem e dar aos pobres, porque ele é um quase. Não está disposto a abrir mão das coisas. Por isso não vai ter garantias promissoras de vida eterna e de participação no reino de Deus. Nós podemos nos lembrar de outro quase, o escriba de Marcos 12. Quando os saduceus reunidos olham para Jesus e perguntam: Senhor, eles não criam na ressurreição. Senhor, uma mulher que foi desposada por 7 irmãos, quando chegar no céu, no momento da ressurreição, de quem ela vai ser esposa? Jesus responde para eles, eles ficam abismados com a resposta de Jesus, e um escriba que observava essa discussão vai perguntar para Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento?
Jesus, se apropriando do texto de Deuteronômio 6, vai dizer: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Vai recorrer lá em Levítico, vai dizer: e o segundo, sem o escriba perguntar, e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o escriba vai gostar da resposta de Jesus e vai dizer: então, eu estou no reino de Deus? E aí Jesus olha para ele e diz: pois bem, você está quase no reino de Deus, está próximo do reino de Deus. O escriba conhecia tudo aquilo que Jesus falou. O escriba conhecia toda a lei, ele participava de todo o cerimonial da religião, mas estava quase no reino de Deus, a parte do reino de Deus. O jovem rico era abastado, era abençoado materialmente, mas estava a parte do reino de Deus, quase. De fato, você pode ser um quase. De fato, eu posso ser um quase. Nós podemos ser quases. Você pode ser também um quase crente desta igreja. Você pode ser um quase pertencente do reino dos céus. Mas mesmo assim, estando tão perto, tão próximo das coisas de Deus, tão participante das atividades do reino, é porque você não é adaptado, você é um quase. Você está próximo, mas não faz parte das coisas do reino. Você é um quase. A frequência aos cultos não elimina o quase. Vir à escola bíblica dominical não elimina o fato de ser um quase. O que elimina o fato de ser um quase também não está em ofertas, em sacrifícios, em campanhas, em votos. O que elimina o quase é quando eu aceito Cristo como um Salvador genuinamente, quando eu assumo um compromisso de seguir a Jesus, um compromisso de fidelidade, não importando quantos anos eu tenho de Evangelho, seja 18, seja 25, seja 35, porque pode ter 50 anos e ser um quase. Ainda não assumiu um compromisso genuíno de estar aos pés de Jesus. Quase. A vida de um quase. Quases também defendem a Bíblia de forma pedante, de forma agressiva. Quases também batalham esse duelo que nós estamos vendo aí. Quases também têm comportamentos bonitos. Quases também são moralmente padrões para a sociedade. Mas quases falta-lhes alguma coisa. Falta-lhes encontrar Cristo como Salvador. Para o quase, falta assumir um compromisso real com Deus. Um compromisso que vai muito além de palavras, mas em verdade e ação. Nós podemos lembrar de Atos 3,19. Arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha sobre vós tempo de refrigério na presença do Senhor. Só quem permanece em Jesus pode experimentar tempo de refrigério no mundo acalorado. Se você é um quase, se você está vivendo tempos acalorados na sua vida, não sabe o motivo, por mais que você seja próximo das coisas de Deus, perto das coisas de Deus e não vê mudança na sua vida, algo precisa ser ajustado. E esse algo é o grau de intensidade. Assim como esse ventilador que tem 3 níveis. E se eu quero maior ventilação, eu vou ali naquele botão e giro, eu mudo a intensidade. É preciso que nós mudemos também a intensidade de nossas vidas. Em sair do quase para aquele que está permanecendo em Jesus. Sair do status de quase para ser um completo em Jesus. Não seria esse o seu caso? Uma vida de quase? Não seria esse o seu caso? Um amigo do Evangelho? Um próximo do Evangelho? Um perto das portas?
está próximo aos átrios, mas distante da intimidade que Deus nos oferece. Deus não se relaciona com quases. Deus não tem compromissos com quases. O quase para Deus é uma categoria à parte. Deus realmente tem compromisso, Deus realmente se relaciona com aqueles que são completos, com aqueles que decidem viver de forma íntegra, inteira diante do altar do Senhor. Não queira estar quase lá, esteja lá, aos pés do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a cada dia ela se renova e se imprime em nosso coração de forma diferente. Nos faz analisar, entender. Nessa hora nós podemos observar a vida de um quase, Judas. Ó Deus, que perdeu todas as oportunidades de se tornar um completo. E nessa hora nós queremos entregar a nossa vida a Ti. Ó Deus, se porventura existir neste local, nesse plenário, um quase, uma pessoa que está às portas do Teu reino, uma pessoa que está tão quase que Tu possas torná-la um completo. Que esse quase possa tomar a decisão de Te servir melhor. Ó Deus, que se por via de dúvidas nós somos os quases, que Tu nos faça ser completos, que Tu nos ensine a assumir compromissos verdadeiros contigo, que Tu nos ensine a viver de forma inteira, total, integral diante de Ti. Ó Deus, que toda a reserva, todo e qualquer empecilho, ó Deus, para nos impedir de desfrutar comunhão completa contigo, seja jogada, ó Deus, por terra, seja desfeito. Que possamos ser servos íntegros e fiéis. Que possamos a cada dia assumir o compromisso de carregar a Tua cruz, de viver a proposta do Teu Evangelho, ó Deus, de encarnar, de incorporar as verdades bíblicas e não só conhecer, mas praticá-las. Ser com as nossas vidas, ó Deus. Nos abençoa. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Deus abençoe, Jonathan. Amém. Que você ouça a palavra e guarde-a no coração. Amém? Deus quer a gente inteira. Você não pode ter dois senhores. Você tem que escolher quem você quer servir. Você não é obrigado a servir a Deus, mas desde que queira servir, você sirva de coração verdadeiro, inteiramente de Deus. Amém? Levante uma das suas mãos, vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela vida do Teu servo que aqui pregou, mostrando verdades necessárias para aqueles que desejam Te agradar, Pai. Leva-nos agora para os nossos lares, debaixo dos Teus cuidados, da Tua proteção. Livra-nos de todos os perigos, de todo o mal. Faça-nos chegar em casa em segurança, Pai. Nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória. Nós pedimos tudo isso, Pai, no nome de Jesus. E que o povo do Senhor diga amém. Amém? Então, até novamente nos encontrarmos quarta-feira, ok? A partir das 10 horas, para o grande evento que nós vamos fazer aqui do Dia da Beleza. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos rica e abundantemente no nome de Jesus. Amém? Vai com Deus.